mas parece que você é aquele que é influenciado pela família masculina. O mais, Chenjin por muito tempo estava com tanta raiva que seu rosto ficou com cicatrizes. Seu bastardo, eu definitivamente farei isso. Repente Chan Mayang, de repente interrompeu novamente. Eu quero te perguntar uma coisa. Dentro dessa esgrima, o que exatamente isso contém? Essa palavra o faz fazer uma pausa, o que você quer dizer? Ele disse em voz baixa nada que seja o suficiente. Como você chamou a coisa agora? Flor da neve rodopio forma direito. Imita a técnica da espada de Flower Mountain. E é muito parecido, mas com apenas isso, ainda existem muitas deficiências. Porque a esgrima do Hassan é muito mais rápida, mais nítido e mais esplêndido. Kenkin franziu a testa por muito tempo desconfortavelmente e disse: Você é muito forte. Percebi que, mesmo que eu tente dizer mais alguma coisa, não terá nenhum efeito em você. Ele agora estava usando energia interna em todo o corpo. E o passo que ele pisou foi tão forte que rachou o chão, mãos cerradas com força. As veias por todo o corpo se destacaram. Com uma voz cheia de ódio, ele soltou um desafio. Não perca mais tempo. Seu bastardo hoje vai morrer sob esta técnica de espada. Pode Qinlong explodir em espírito. Todo o corpo, dos braços ao elenco, irradia energia interna. Pétalas de flores brancas caíram suavemente lá. Ele apenas balançou levemente sua espada, e cortes apareceram no chão. Ele executou seus movimentos com confiança, falando alto com palavras que, da perspectiva de Chen Yan, eram como uma brisa soprando em seus ouvidos. Os flocos de neve eram afiados como uma faca morrendo. Todo o céu branco mesmo obscurecendo o sol. Sol que Brat rapidamente colocou de lado suas falsas ilusões. Eu não vou deixar você fugir, mesmo que seja apenas um passo. Tendo terminado de falar, Chenjin cortou sua espada repetidamente no ar. Pétalas de neve, voando como se fundisse em um com o reilo da espada. Extremamente bem-sucedido nas 12 formas de flor de neve. Flores de neve encheram o céu. Um turbilhão de pétalas foi condensado. Era como um tornado varrendo o campo, fazendo com que todos que viam arregalar os olhos e abrir a boca em choque. Grande Show teve que ficar pálido e exclamar silenciosamente. Aquele cara é habilidades marcial. Artísticas estavam muito além das minhas expectativas. Um nível que atualmente não consigo superar. John gritou, preocupado, Chan Mayang. Lula Tuet também ficou parado na fila de discípulos, observando o movimento do movimento semelhante. Como flores de damasco florescendo da energia da espada. No entanto, há algo diferente. Diferente das flores de damasco que Chan Mayang pintou. Neste momento, no campo, Chan Mayang
também ri silenciosamente, sarcasticamente. Esta foi outra nova experiência. Acontece que os bastardos sexuais do diabo, quando confrontado com 24 formas de esgrima de Damasco. Me sinto assim, mas esta é apenas a casca externa. Absolutamente não contém nenhuma ameaça. Ele gradualmente moveu seu corpo, abrindo as pernas em um movimento em pé, apontando a ponta da espada em direção ao chão. Wardengen ficou assustado com essa posição. O elder Yansang também percebeu isso. Ele exclamou que é a espada 7. Isso é impossível, que a técnica da espada ainda não foi praticada adequadamente. De jeito nenhum, Che Mayang. O 7 minha espada é muito fraca para lidar com isso. Esgrima sexual do sul, de origem obscura. Neste momento, os dragões dourados, redemoinho de flocos de neve, se aproximou de Che Mayang. As pétalas das flores eram como barras, continuamente cortando e rasgando, em todos os lugares. Mas ele ainda ficou lá, sem se mover, apenas realizando seus movimentos em seu coração. Seu lixo acho que só a flor de damasco. Técnica da espada pode fazer as flores desabrocharem direito. A flor da neve. Formas giratórias das quais vocês, bastardos da seita masculina, se orgulham, nada mais é do que uma imitação do damasco. Técnica de espada de flor. Afinal, é apenas a casca externa. Nada mais, nada menos. Porque não é só o damasco, esgrima, que pode fazer as flores desabrocharem. Chan Yang gradualmente transferiu sua energia na espada de madeira. Então, imediatamente, balançou a espada e cortou direto no turbilhão de flores de neve, criando 7 espadas cortes de damasco. Ele disse que a técnica da espada não importa, porque, contanto que você seja um cultivador da montanha de flores, de espadas, as flores de damasco definitivamente florescerão. A flor da neve era como uma névoa, que engoliu tudo, mas um único golpe de espada, Chamian, de vida, ao meio. Flores de damasco não florescem apenas em florestas densas. E flores de damasco podem até florescer em um damasco, de pé orgulhosamente em um penhasco íngreme. Então, apenas aqueles galhos que não são dobrados por nenhum vento só pode florescer. Os cortes contínuos da espada de Chamayang. Tudo combinado para formar um grande damasco. De repente, parecia crescer com orgulho no meio do campo, cada galho florescendo com flores. Uma árvore imponente se levantou, bloqueando todo o redemoinho invasor de flocos de neve. Chen Qin Long não podia acreditar no que estava diante de seus olhos. Ele exclamou: "Flor de damasco." Eu ouvi, flor de damasco. Isso nunca florescerá na montanha Oá novamente. Portanto, todos vão acreditar que Oá, o sol, não será capaz de reviver. Mas, neste momento, a flor de damasco que parecia ter desaparecido. E Oá, o sol, está florescendo diante dos meus olhos. Pétalas de flor de damasco rosa vibram suavemente. Ao tocar a neve,
imediatamente faz com que eles desapareçam. As pétalas brancas desaparecem cada vez mais. Ele ficou atordoado. Meus flocos de neve estão derretendo. Como isso é possível? Chan Mayang falou. Porque era tudo apenas uma ilusão, certo? Tendo terminado de falar, ele estendeu a mão e disparou um fluxo de energia. E o damasco parecia estar crescendo continuamente. Com mais força, fica cada vez mais alto, mesmo dividindo em 2 novos ramos. Este é um novo movimento extremamente eficaz. Com flores de damasco, 7 espadas. Eles apontaram diretamente para Xinjin por muito tempo. Os cortes formaram 3 troncos de árvore. Da árvore brotaram inúmeros galhos. Cada galho com damasco florescendo. Flores. Cercando as flores da neve e destruindo-as. Xinjin, confuso, há muito tempo. Minha flor de neve dos céus foi destruída. O que fazer? O que fazer? Eu executei a flor da neve 10, 12 técnicas tão perfeitamente. Eu executei essa técnica de espada que ninguém tão pode perfeitamente negar. Isso é impossível, flor de neve 12 consciências. É a prova de que a esgrima da Seita do Sul são vários superior reinos. à esgrima de Damasco. É considerado uma relíquia do passado. Gerações de Washon, centenas de anos atrás. E também é uma esgrima que contém a essência da espada tribo masculina. Mas o que diabo está acontecendo? Chan Mayang perguntou se você realmente acha que Oasan esgrima só busca a forma de flores de damasco. Como pode haver uma coisa tão simples? Todas as religiões que existem neste mundo são como imagens da natureza. E pode-se considerar que seu maior objetivo é a realização de sua própria corpo físico. Artes marciais são consideradas a origem de Taiji. O ponto de lesão é considerado a origem do sol. E o não movimento é considerado a origem do Taiji. Origem dos 5 elementos. A única flor da montanha é a flor de damasco. Apenas a flor de damasco. Isso é o que torna o Oasan diferente do outro sexo. Pode-se dizer que o Oasan é uma seita forte, atraído por coisas magníficas e bonitas. Mas isso é realmente tão balançando a espada e balançando a espada novamente. As flores de damasco florescendo novamente. Dedicando toda a minha vida à esgrima. E flores da montanha, até que finalmente, depois de subir para uma posição que ninguém mais pode alcançar. Acabei de perceber uma coisa. Que a coisa que o Ascensor de Technique recria não é flor de damasco. O sol, a técnica da espada, não imita as flores de damasco. Mas é o Oasan, técnica de espada, que faz as flores de damasco florescerem. Não é flor de damasco, não florescendo, também está florescendo. Acabamos de desenhar a flor de damasco, florescendo na montanha das flores. Se uma nova vida pode florescer na ponta da espada,
Então nós nos importamos que flor é. Não precisa ser esgrima de Damasco. Nem tem que ser 24 espadas de Damasco. Mesmo na ponta da espada de 7 damascos, a flor de Damasco ainda florescerá, que é a origem da técnica da espada, ou Assam. É isso que aqueles que carregam o nome devem gravar em seus corações. No entanto, aqueles que não percebem que a verdade, mas são apenas por aquela beleza esplêndida e brilhante, só vai afundar para sempre naquele pântano chamativo. Assim como o dragão dourado atual. Por favor, feche os olhos e olhe claramente. Veja como sua esgrima entrará em colapso. Você será para sempre gravado com a imagem do seu sexo. Esgrima que foi cortada pelo meu magnífico. Esgrima brilhante nesta arena. A ponto de toda vez que você balança sua espada, essa cena vai reaparecer em sua mente. Toda vez que você pratica, você inconscientemente seguirá esta imagem. E no final, nem mesmo sua força pode ajudá-lo. Escapar dessa técnica de espada. A cena de hoje será a corrente que te liga para sempre. Este é o preço que você e as pessoas humanas merecem. Mesmo tendo sido traído por aqueles em quem confiava. Apesar de perder a espada central do sexo. Apesar de ter sido empurrado para o limite por um antigo inimigo. Então, as flores da montanha não perecerão. Estas são as palavras que ele gritou com uma voz eloquente. Como se anunciasse a todos. Aqui ele realizou o movimento. Forte força interna, exalada com aquelas palavras fluindo. No final, o que é chamado de mundo. É o ciclo da reprodução eterna. Na floração da qual há o caminho que os ancestrais da flor da montanha. Então queria tocar. Esta também é minha penitência, pelo que eu deveria ter continuado fazendo. Mas não poderia, então, agora vocês olham de perto. Isso é o que você perdeu. É algo que você deve alcançar em algum momento. Xunjeng balançou sua espada. Um pilar de luz parecia atirar direto para o céu. Use flor de damasco como pilar. Então, lançar flor de damasco. A espada parecia dançar no céu. Algas convergentes formarão fezes. As espadas eram caóticas, aparentemente colidindo um com o outro, formando uma grande barreira. Toda vez que eles se tocam, as pétalas saltam e as pétalas das flores giram com o vento. E ondulando como um tornado feroz. Eles giraram, cercando tudo ao redor do dragão dourado. Ele arregalou os olhos e surpreendeu. É isso. Chan Han apontou a ponta de sua espada. O céu estava cheio de pétalas de flores. Com uma voz heróica, ele afirmou a técnica da espada da montanha Oa. Extremamente bem-sucedido em 7 espadas de Damasco e flores de Damasco. Quando ele terminou de falar, o turbilhão de flores, pétalas,
passaram direto pelo corpo de Tin Jinlong. Eles eram afiados como facas, incontáveis cortes enfeitando sua pele. As roupas em seus braços foram rasgadas em pequenos pedaços. Pan Qinglong estava imerso em um turbilhão de flores. Seus olhos ainda se encheram de horror enquanto ele olhava para cima. Isso é... Poxa... Esta é a técnica da espada de Oei Sansao. É... tão bonito! As pétalas da flor voaram levemente e caíram em sua testa, carregando um humor complicado naquele momento. Ele pensou: qual é a diferença? Por que não posso criar uma cena tão magnífica? A figura de Chamyong balançou sua espada e passou por ele, seu corpo inclinado para trás. Os passos de Chan Mayang tocam o chão. Segundos depois, a bandagem na cabeça do dragão dourado foi cortada. O céu azul voltou, mas as pétalas de damasco ainda sopravam ao vento, trazendo com eles a questão de por que a bandana quebrou e caiu no chão. Próximo, Tan Qinglong também se ajoelhou de joelhos. Então, entrou em colapso. O chão do quintal está coberto com marcas profundas. Nenhuma parte permanece intacta, testemunhando entrar em colapso e desmaiar. Big Sean estava com um humor complicado, como um dragão dourado. A muralha da cidade se chama Tanquin, longo que grande conversa, mostrada e nunca superar. Chamian pegou a espada de volta para si. Olhando para toda a cena da arena de artes marciais, pode-se ver claramente a devastação do movimento. Ele falou, quebrando a atmosfera tranquila do ramo da seita das flores. Desta vez, todas as pessoas de Oasan engasgaram. Os olhos do mestre da seita ficaram vermelhos, um fluxo de lágrimas condensadas do canto de seus olhos. Chanyang sorriu e continuou. Pobre alguém. Assim que ele terminar de falar, o espaço se iluminou com gritos. Todos os discípulos de Oasan gritaram, alto, em emoção. O dono do pavilhão se levantou e riu incontrolavelmente. Aplausos altos soaram. Nós ganhamos contra Tongna 10 partidas consecutivas, que são 10 partidas consecutivas. Aquele louco ganhou 10 partidas consecutivas. Esta é a nossa primeira vitória do ramo Florsec. A primeira vitória, seu maldito grupo de sexo masculino. Você pode ver claramente, John olhou para todos tão felizes e sentiu um sentimento de orgulho em seu coração. Se ele não pudesse vencer uma única partida, ele obviamente se sentiria triste. Mas agora, os monges são ainda mais felizes do que os outros, discípulo de terceira geração. Sim, podemos brigar. Também podemos... Mas no momento em que o nome do filho Oá é famoso, essas pequenas emoções não têm mais nenhum significado. Isso é o que chamamos de saqueado enquanto se diverte. Jogul, de repente, o agarrou pelo colarinho. Ele continuou, tremendo,
animadamente e gritando: irmão. Aquele louco ganhou, ele ganhou, até o dragão dourado. Ai meu Deus! 10 vitórias consecutivas, John disse sem fôlego sair. Me deixe em paz. Chen Mayang colocou a mão no peito. Ele parecia ter alguns ferimentos internos. Sangue fresco fluiu para sua boca. Mas ele engoliu de volta. Foi um pouco demais. Mesmo que ele fosse capaz de usar os 7 melhores. Espada, flor de damasco. Imperador, para suprimir Shen Jin por muito tempo. Desta vez os ferimentos internos foram bastante graves. Mesmo assim. E daí? Isso ainda não é suficiente. Uma vez que há uma oportunidade para o sexo juntos, haverá muitos confrontos com o clã masculino. No futuro, mas por enquanto isso é o suficiente. Ele chamou seu tio. Vanun ficou assustado acordado. Essa minha mente. Ele deu um passo à frente, respire fundo para recuperar a calma. Depois de olhar para Chen Mayang, eu vi ele balançando a cabeça. Ele também assentiu levemente em resposta. Respirando fundo, Una declarou em voz alta: eu gostaria de informá-lo, desta vez no ramo Washan. A vitória pertencia ao Washan, foi a vitória de Washan. Chen Mayang olhou para o céu e pensou: artes marciais e artes marciais estão prestes a agitar. Com o que aconteceu hoje, O sol certamente mudará também. Como você se sente, irmão mais velho? O céu estava azul e nuvens brancas estavam voando. Não havia mais uma figura do líder da seita. Em sua memória, para responder, ele sorriu. Irmão mais velho é sempre assim. Eu não espero muito. Porque ver seu irmão é inerentemente mesquinho. Com elogios? De repente, os discípulos do Horse-san correram para o palco de luta. Eles o cercaram e o ergueu para elogiar Chen Mayang. Esse maldito garoto, por favor, levante Tianmian. Ele rapidamente gritou que dói essas pessoas. Lesões internas. Estou sofrendo de lesões internas. Eu te amo. Olhando para as crianças assim, líder da seita Yanjong, de repente sentiu luz em seu coração. Faz muito tempo, desde que eu vi os discípulos de Oasan se reunindo e se divertindo tanto. O Arden Yongam fez perguntas. Líder de seita, eu sei que não podemos deixar de mencionar essa alegria. Mas não deveríamos parar e resolver este assunto corretamente. Deixar a família masculina ficar lá não é uma coisa boa. Do outro lado, Chama Tang estava sentado com a cabeça baixa em silêncio. Wo-san, Sec Master, caminhou lentamente para a frente. Vendo isso, ele demorou muito para dizer: parabenizando você, Sec Master. Ele sorriu e respondeu desta vez: tivemos sorte. Chama Tang ainda falou fortemente: você pode relaxar e ser feliz. Líder
de seita. Isso não é algo que nunca vai acontecer no Oasan. Quem sabe, talvez, esta seja a última alegria. Talvez você deva ser feliz. Eu admito que falhamos, em Som ou Ashuroi. Mas espero que você não esqueça o fato de que isso não significa que filho Oa ganhou contra Som Nam. O chefe da seita, de fato, é uma batalha de artes marciais entre discípulos. A terceira geração e o segundo discípulo. Não vai mudar nada. Neste momento, Chamian Rambiou deu um passo à frente e deliberadamente falou alto para zombar dele. Esse cara insolente realmente se recusou a sair. Chama Tang olhou. Vi ele conversando com outras pessoas. Afinal, Jogul, irmão mais velho, como superior. Você deve pelo menos saber como salvar o rosto. Está tudo bem para você se comportar tão instantaneamente. Jogul apontou para si mesmo e Bewilderman. E me perguntou: que diabos você está falando comigo agora? Este Brad, eu sou seu irmão mais velho. Chanyan olhou com indiferença. Ele, sem expressão, pisou no pé de seu irmão mais velho e disse: vá lá. Se um superior esquece sua dignidade. E então, se ele conhece assim alguma etiqueta, é por isso que eu disse que era rude. Sabendo que ele estava falando secretamente sobre ele. Shamar ficou tão zangado que suas veias sangraram. Chanyang, de repente, juntou as mãos e curvou-se para o Sec líder. Desde que a partida de artes marciais terminou, viemos cumprimentar o ancião adequadamente. Ele era tão alegre quanto uma flor e assentiu com satisfação. Ok. É assim que deveria ser. Isso é educado também. Esse garoto é muito legal. O ancião da seita masculina estava tão zangado que tremia, mas só podia amaldiçoar em seu coração aquele maldito Brad. Foi tudo culpa dele. É realmente frustrante, mas se deixarmos existir, certamente se tornará um inimigo no futuro. E a maior fonte de desastre que fica no caminho de nossa seita do sul. Se for esse o caso, prefiro ficar aqui. Ele pensou inconscientemente, usando as mãos para circular energia. Chamayang imediatamente exposto. Você está planejando me bater com um golpe? Ele se assustou e congelou. Esse bastardo, qual é exatamente o plano desse pirralho? Chanyang olhou para ele e sorriu e respondeu: talvez nos encontremos com frequência no futuro. Próxima vez, eu vou cumprimentá-lo primeiro. Quanto mais ele ouvia o que dizia, mais irritado, Chama Tang ficou. Ele tentou se controlar, mas sua voz ainda estava cheia de indignação. Vamos voltar. Depois de falar, ele se virou e saiu. Chanyan olhou para isso e pulverizou os lábios com desprezo silencioso. Por que ele tinha que estar com tanta pressa? Ele realmente perdeu chumbo e peixe. Olhe para ele, abandonando todas as crianças no set. Então, saindo sozinho, ele realmente não tem futuro. Grão-mestre Anjon, de repente, entrou na frente dele.
e chamou Chan Mayang. Olhando para ele, ele ficou surpreso de repente. Olhando para o jeito que ele disse, ele estava tendo um momento difícil como este. Ele sentiu um sentimento familiar, assim como o Sackmaster Chamun antes. Meu coração doeu. De repente eu fiquei lá por alguns segundos. Ele levantou a cabeça para olhar para ele, como se olhasse para seu irmão mais velho antes de responder. Não é nada, líder da SEC do outro lado. O Elder Yansang está com problemas. Ele está ocupado, no momento, impedindo os comerciantes de criar relacionamentos. Líder da seita, você pode ficar e falar comigo por um momento. Não me empurre. Estou aqui. Primeiro. Não só havia também uma longa fila de pessoas atrás da qual um chiclete parou. Eles tiveram que levantar a voz. Eu só quero falar um pouco sobre as transações do filho A. Mestre da seita, apenas fique um pouco mais. Ok. Ouvir a palavra transação. O proprietário do pavilhão apareceu imediatamente e perguntou: Você está falando sobre uma transação? Seus olhos estavam brilhando intensamente neste momento, enchendo o peito, afirmando com confiança: Se é sobre essas coisas, então vocês têm que discutir isso com seu chefe, que sou eu. Tendo terminado de falar, ele rapidamente levou o grupo de pessoas para mostrar o caminho, convidando todos a irem nessa direção. Temos muito tempo hoje. Você não precisa estar com tanta pressa. O líder da seita também expressou: Eu também tenho que ir ver a situação. Tama Yang e seus discípulos baixaram a cabeça para dizer: Adeus. Sim. Ele saiu imediatamente. Naquela época, uma nova pessoa apareceu e perguntou se ele poderia ficar um momento. O jovem líder Chan Mayang ouviu e virou a cabeça para luxuosamente. Vendo-lhe cantou de volta, ele ficou surpreso. Ei, por que você veio aqui? Se você continuar correndo aqui assim, ódio não é muito moral. Seus irmãos monges provavelmente estão rangendo os dentes. Por minha causa, agora. De fato, Venerável Han estava ajudando Tan Qinlong a sair. Quando ele o viu com ele, seus olhos mostraram um ciúme desagradável. Li, logo de volta, respondeu. Não importa, afinal, metade do nosso relacionamento já está quebrado. Chan Han se inclinou e pensou. Mas parece que não é apenas metade. As pessoas naturalmente odeiam traidores 10.000 vezes mais que inimigos. No entanto, Lee Seung-baek não se importava com isso. Ele expressou que eu vim aqui porque eu queria agradecer ao jovem taoísta por seus ensinamentos. As palavras de outras pessoas não podem determinar seu próprio caminho. Antes que eu não pudesse entender aquelas palavras do jovem. Líder Thalys. Mas agora talvez eu entenda o que a jovem torre disse. E também entendo o caminho que preciso seguir. Ele perguntou: Você aprendeu tudo isso com outros discípulos sexuais? Ele sorriu e respondeu:
Não importa qual seita encontrar o mestre. Se houver algo para aprender, qualquer um pode se tornar seu mestre. Chamayang ficou sem palavras. Meu Deus, você é mais como uma torre